Fala, concurseiro! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legisla Ação! Vamos iniciar hoje a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça. Passamos pelaquela bendita resolução, né? Agora vamos estudar a consolidação. É um estudo relativamente mais tranquilo do que a resolução, né? A resolução do capeta. Serão 11 aulinhas. É um estudo relativamente tranquilo, só que um pouco extenso, né? 11 aulas. Por volta daquele esquema lá de 18 minutos que a gente já conhece, né? Então, deixa de enrolação, sem mais demora, produção vinheta, bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça. Pessoal, antes de começar o estudo da consolidação, eu queria deixar uma enquete aqui para vocês. Que curso vocês gostariam de ver aqui no Legislação após esse nosso curso do TJRJ? Vou dar 3 alternativas aqui para vocês. Um curso de Direito Constitucional ou Direito Administrativo, ou um curso voltado para o cargo de Oficial de Justiça PJH lá do TJ do Rio Grande do Sul. Aí seria a legislação específica. Direito Constitucional, Direito Administrativo ou legislação específica do Oficial de Justiça PJH do TJ Rio Grande do Sul. Aí vocês decidam aí, comentem nos comentários. Comentem. Então, bora prosseguir na consolidação. Então, como eu falei, a consolidação é um estudo tranquilo, mas um pouco extenso, né? Ele vai cair tanto na parte básica como na parte específica. Então, a probabilidade de questão na nossa prova é gigante, é grande, é muito grande. Então, bora começar. Passando. Aula 1, tópicos da aula de hoje. Vamos ainda entrar na consolidação, né? Parte da corregedoria. Vamos ver da estrutura e do funcionamento. Quais são os tópicos da aula? Dos atos normativos e dos meios de comunicação entre os serviços judiciais. Então, vamos ver esses 2 tópicozinhos na aula de hoje, né? Então, iniciando. Corregedoria Geral de Justiça. O que é a Corregedoria Geral de Justiça? Nós já temos alguma ideia por ver ela na aula de GERJ e no regimento interno. E na resolução, né? Nosso estudo já está um pouco aprofundado já, né? Então já temos uma grande noção do que seja esse órgão, né? Então a Corregedoria Geral de Justiça é o quê? É um órgão de planejamento, supervisão, coordenação, orientação e fiscalização das atividades administrativas e funcionais. De quem? Da primeira instância do Poder Judiciário. Então, a Corregedoria vai cuidar de quem? Da primeira instância do Poder Judiciário, né? O corregedor é um desembargador, né? Eleito pelo Tribunal Pleno, junto com os outros membros da administração superior, né? Nós vimos isso lá no regimento interno, né? O Tribunal Pleno vai eleger o presidente, os 3 vices e o corregedor, né? Então, ele é um membro da administração superior do TJRJ. Agora vamos adentrar nos atos normativos, né? No cumprimento de suas funções, o Corregedor Geral de Justiça expedirá, observada a sequência anual. Então, o Corregedor de Justiça vai poder expedir vários atos. Agora vamos ver os atos que ele pode expedir no exercício da sua função. Provimento. O que é o provimento? É um instrumento de caráter normativo, interno e externo, por meio da qual a Corregedoria vai organizar os órgãos e as atividades. Então, vamos atentar aqui nesses atos normativos, nome do ato e as palavras-chave. Por quê? Porque a banca gosta desse tipo de classificação, né? Então, a probabilidade disso cair na prova é muito grande. O CESP e outras bancas, né? Eles gostam desse tipo de classificação. Eles trocam, invertem, né? E tentam pegar o candidato. Mas você não vai ser pego nessa pegadinha do malvado CESP. Vamos lá, provimento. Então, provimento é o quê? Instrumento de caráter normativo, que vai fazer o quê? Organizar órgãos e atividades. O que o provimento faz? Ele visa esclarecer, regulamentar e viabilizar a aplicação de disposições legais, vai consolidar normas atinentes à matéria de sua competência, com a finalidade de normatizar atos concernentes às serventias judiciais e os seus serviços. Essa consolidação que nós estamos estudando agora é um exemplo de provimento. Ela é um provimento da Corregedoria Geral de Justiça, né? Então, grava aí. Provimento, caráter normativo. Para o quê? Organizar órgãos e atividades. Ele vai regulamentar, esclarecer, viabilizar a aplicação de leis
vai consolidar normas e modificar a consolidação. Então, o provimento vai ser para essas coisas. A publicidade do provimento se dará no Diário de Justiça eletrônico, né? Então, passando pelo provimento, adentrando agora na portaria. O que é uma portaria? Isso aqui é comumente utilizada no dia a dia, né? O que é uma portaria? Portaria é um instrumento para aplicar disposições legais ao caso concreto, indicar substituto, delegar competência, instaurar sindicância, instaurar PAD ou outro evento de natureza apuratória. Então, o provimento serve para muitas coisas, ele é muito utilizado no dia a dia. Por exemplo, o secretário da corregedoria tem que entrar de férias ou tem que se afastar por algum motivo e não tem disposto quem vai substituí-lo automaticamente, né? Não tem uma norma dizendo quem vai substituir ele no caso de afastamento. Então, ele se afasta, aí o corregedor vai, edita uma portaria, baixa uma portaria dizendo qual vai ser o substituto do secretário que se afastou, né? Então, a portaria vai ser utilizada comumente no dia a dia lá dos trabalhos da corregedoria, né? Aplicar disposições legais ao caso concreto, indicar substituto, delegar competência, sindicância, PAD ou outro evento de natureza apuratória. O juiz de direito e o juiz de substitutos podem baixar e editar portaria, né, nas suas diárias. A publicidade também se dará no Diário de Justiça eletrônico. Vamos lá. Próximo ato normativo, convocação. Agora vai começar a ficar fácil, né? Convocação faz o quê? Convoca. É um instrumento que convoca magistrados e servidores para participarem de atividades administrativas. Então aqui ficou fácil, né? A convocação vai fazer o quê? Convocar magistrados e servidores para atividades administrativas. A publicidade também vai se dar no Diário da Justiça eletrônico, né? Então, vá gravando isso aí. Esses detalhezinhos também podem cair na sua prova. Aviso também tem uma lógica aqui. Aviso é o quê? É um instrumento de divulgação, né? De que notícias, normas, instruções, orientações uniformizadas. Voltada para quê? Para grupos e atividades específicas ou não. Âmbito interno e âmbito externo. Então, o aviso vai fazer o quê? Vai divulgar. Vai divulgar o quê? Notícias de interesse geral, normas, instruções e orientações uniformizadoras. Em âmbito interno e âmbito externo, né? A publicação também vai se dar no Diário de Justiça eletrônico. Próximo ato normativo. Vá gravando, hein? Grave as palavras-chave. Ordem de serviço. Ordem de serviço também é bastante utilizada no dia a dia, né? É um instrumento utilizado para quê? Para transmitir ordens uniformes. Aonde? Em âmbito interno, no âmbito interno da organização. Visando o quê? Organizar atividades internas. Ele vai indicar como deve ser conduzido determinada atividade ou serviço. Então, ordem de serviço vai transmitir ordens uniformes no ambiente interno, né? Vamos lá. Juiz de direito e juiz substitutos podem baixar e expedir ordens de serviço. Agora, uma diferençazinha dos outros é que a publicidade da ordem de serviço vai se dar por veículo próprio. O que é um veículo próprio, professor? Veículo próprio é intranet, né? E-mail corporativo, um sistema que tem no tribunal, né? Um mensageiro, a gente vai ver ele lá na frente, é um sistema que o tribunal usa, né? Então, a publicidade será dada por veículo próprio. Agora vamos ver aqui como vai se dar a tramitação da ordem de serviço. Lembrando, quem pode editar a ordem de serviço aqui na consolidação, né? É o corregedor, juiz de direito e o juiz substituto. O corregedor, ele edita e pronto, né? Agora, o juiz de direito e o juiz substituto, quando editarem uma ordem de serviço, ela terá eficácia sujeita à prévia homologação do corregedor, né? Então, a eficácia da ordem de serviço editada pelo juiz de direito ou pelo juiz substituto vai ficar ali em efeito suspensivo, né? Não vai ter aplicabilidade imediata, não. Ela vai esperar o corregedor homologar, né? Ele ratificar aquela ordem de serviço expedida pelo juiz de direito ou juiz de direito substituto. Então, como é que vai se dar esse pedido de ratificação da ordem de serviço? Ela deverá ser encaminhada exclusivamente por malote digital lá para a corregedoria, né? Em formato PDF e assinada, eletronicamente ou fisicamente, né? Hoje em dia, eletrônica. Vai ser física quando impossível fazer eletronicamente, né? Chegando lá na corregedoria, vai ter uma diretoria específica para analisar essa ordem de serviço. Após recebida, eles analisam e remetem de volta para o juiz de direito substituto,
eventuais sugestões ou a homologação da ordem de serviço. Aí sim ela vai ter a sua eficácia plena, ela vai poder produzir todos os seus efeitos. Prosseguindo, último ato normativo dessa primeira parte, né? Da primeira parte, tem mais. Ato reservado. É o que o ato reservado? É um instrumento que vai dar ciência aos magistrados de decisões judiciais que tramitem em segredo de justiça, tanto dos processos judiciais como de processos administrativos. Então, o ato reservado vai fazer o quê? Dar ciência ao magistrado de processos que tramitam em segredo de justiça, né? Ato reservado, né? Nem todo mundo vai poder ter acesso a esses processos, né? A publicidade dele, por isso, se dará por veículo próprio, né? E-mail corporativo, intranet, né? Outro meio do tribunal, um sistema corporativo do próprio tribunal, não vai ser publicado no Diário de Justiça eletrônico, até porque é uma coisa que exige segredo de justiça, né? Então, não pode ser divulgado da torta e direito, não. Resumindo tudo o que nós vimos até agora, né? Portaria e ordem de serviço, além do corregedor, pode ser editada ou baixada pelo juiz de direito e o juiz de direito substituto. Aí você vai me perguntar, professor, cadê o presidente, os 3 vices, o órgão especial, o conselho da magistratura? Eles também não podem editar esse provimento, portaria, ordem de serviço e tal? Podem sim, concurseiro. Mas nós estamos estudando o quê? A consolidação normativa da corregedoria. Ela vai disciplinar o quê? Ela vai disciplinar normas referentes ao Poder Judiciário da primeira instância, né? Quem trabalha na primeira instância? Juiz substituto, juiz de instância comum e juiz de instância especial, né? E os vários servidores que trabalham na primeira instância do Poder Judiciário. Então, é exatamente para eles essas normas aqui, né? Então, o órgão especial vai ter os seus atos normativos, mas eles vão ser exemplificados nas suas próprias normas, né? O conselho também, o presidente também, os 3 vices também. Eles vão ter suas normas internas que vão disciplinar a forma de trabalho nas suas unidades, né? Então, não nos cabe esse estudo agora, né? Não foi cobrado no nosso edital. Então, prosseguindo aqui. Portaria e ordem de serviço, além do corregedor, juiz de direito e juiz substitutos podem baixar ou editar. Provimento, portaria, convocação e aviso terão publicidade no Diário de Justiça eletrônico, diferentemente da ordem de serviço e do ato reservado, que terão publicidade em veículo próprio, né? Grava esse quadrinho aí que é bastante resumido, importante, né? Segunda página do nosso estudo dos atos normativos. Vamos lá. Também serão expedidos pelas unidades organizacionais da Corregedoria os seguintes atos. Memorando. O que é um memorando, professor? É um instrumento que estabelece comunicação interna entre unidades organizacionais da Corregedoria, podendo conter solicitações, recomendações ou informações. Vamos nos atentar às palavras-chave. Memorando, comunicação interna. Essa vai ser a diferença do memorando para o ofício. Vamos ver agora. Ofício é um instrumento que estabelece a comunicação exclusivamente externa, com agentes que não integram o Poder Judiciário. Aí vai poder conter solicitações, recomendações ou informações. Hoje em dia, memorando e ofício eles vão ter a mesma estrutura, né? Mesma estrutura, ele vai ser feito do mesmo jeito. A diferença é que o ofício é exclusivamente externo e o memorando para a comunicação interna, né? Essa é a diferença. Cuidado aí na hora da prova, hein? Certidão. O que é uma certidão? É um instrumento pela qual a administração afirma a existência de fato ou situação que constam em assentos públicos. Então, certidão, ela vai afirmar a existência de uma situação ou um fato que consta lá nos assentos públicos. É um dado que consta lá nos registros do poder público, né? Exemplo de uma certidão, a certidão de nascimento, né? Quando você nasce, o hospital vai dar um documento que o seu pai vai levar lá no cartório de registro de pessoas naturais. Aí vai, com esse papel que o hospital dá, ele faz uma certidão, né? Aí seus dados vão ficar lá. Essa certidão vai atestar os dados que se encontram lá na repartição pública, né? No ofício de registro de pessoas naturais. Então, certidão é isso. Ela vai afirmar a existência de uma situação ou fato que consta nos assentos públicos, né? É diferente da declaração. O que é uma declaração, professor? A declaração vai afirmar a existência de situação ou fato segundo a constatação do agente declarante, que não consta em livros, pastas ou documentos naquela repartição. Como assim? Não entendi. Declaração é
o servidor, o serventuário, ele vai declarar a existência de uma situação ou de um fato que não consta nos documentos da repartição que ele trabalha, né? Um exemplo aí de uma declaração, professor. Digamos que você queira autenticar uma xerox da uma certidão de nascimento ou de uma identidade, de um documento, né? Aí como é que você vai fazer? Você vai no cartório. No cartório, né? Um servente extrajudicial. Aí você vai lá, leva seu documento e mais a xerox. Chega lá, você apresenta para o serventuário. O serventuário vai pegar aquilo, vai comparar o original com a cópia e vai fazer uma declaração que elas são, a xerox é uma cópia fiel do original, né? Ele não vai ficar com uma cópia do seu documento no banco de dados dele, não. Ele só vai declarar que a xerox que você levou é uma cópia fiel do original, né? Então, ele vai declarar a existência de um fato ou uma situação que não consta nos documentos da sua instituição, né? Não consta lá em poder da sua instituição. É diferente também do atestado. O que é um atestado, professor? É um instrumento destinado à comprovação de uma situação ou fato transeunte. O que é um fato transeunte? É um fato passageiro, alguma coisa que acontece e acaba, né? Não perdura no tempo. Mediante a valorização do agente, mas que não consta em documento, livro ou pasta do poder da instituição, né? Então, o atestado é o quê? Ele vai comprovar a situação ou fato mediante a valoração do agente. É um fato transeunte, um fato passageiro, que não consta em banco de dados da instituição, né? Que o serventuário faça parte. Então é isso. Grave isso aqui, a diferença entre memorando e ofício, né? Memorando, comunicação interna, ofício, comunicação externa e essas outras três, né? A banca vai tentar trocar, né? Agora só um adendo aqui na tramitação do memorando. Memorando, né? Comunicação interna. Lembra? Memorando, ele vai se dar preferencialmente, a tramitação do memorando vai se dar preferencialmente por correio eletrônico. Preferencialmente, hein? Com solicitação da confirmação da entrega. Por quê? Porque a confirmação da entrega vai configurar a ciência de quem recebeu o memorando e início do prazo, né? Se tiver algum prazo, ele tem que praticar alguma coisa, tem um prazo específico, os prazos vão começar a contar a partir do momento que ele confirmar o recebimento do memorando, né? Pelo correio eletrônico. Os anexos que não possam ser digitalizados devem seguir via sistema. Então, se ele não puder digitalizar os anexos para mandar pelo correio eletrônico, com o memorando, ele vai e manda pelo sistema do próprio tribunal. Então, memorando, preferencialmente por correio eletrônico, hein? E deve ter confirmação da entrega. Então, vamos à terceira parte dos atos normativos agora, né? Estamos passando por essa parte de atos. Acho que esses são os últimos. Vamos lá. Essa terceira parte aqui, quem vai poder expedir esses atos? Juiz auxiliares da corregedoria, né? Que é o juiz corregedor, que vai auxiliar o corregedor nas suas atribuições diárias. E servidores habilitados. Quem são esses servidores? É o analista de direito, é o analista psicólogo, é o analista assistente social, né? É aqueles servidores que fizeram a faculdade, fizeram um concurso público e entraram no serviço público, né? Então, eles têm um conhecimento específico sobre alguma matéria. Eles são peritos nas suas áreas, né? Então, eles poderão baixar esses atos aqui, esses três atos, né? Parecer, rotina e o manual. Então, parecer é o quê? É um instrumento para expor manifestação técnica ou jurídica sobre matéria versada em processo administrativo. Exatamente o que falei, né? O parecer, ele é feito por um perito, né? Então, um servidor habilitado, um servidor que fez a faculdade, que tem um conhecimento, ele vai poder expedir um parecer, que é uma manifestação técnica ou jurídica sobre determinado assunto. Diferentemente da rotina administrativa. O que é uma rotina? É um instrumento que estabelece a forma de execução de processos de trabalho, expedida conforme determinação na rotina administrativa geral. Então, o que é uma rotina administrativa? É a forma de execução. Vai ser um documento que vai dizer como você vai executar as suas tarefas no dia a dia da instituição. Exatamente isso que é a rotina administrativa. É a forma de execução. É um documento que traz a forma de execução de determinado serviço ou atividade, né? Diferentemente do manual, o que é o manual? Ele vai trazer informações. É aquele manual, né? Um manual que nem o manual da TV, do carro, da geladeira, né? Que você tem na sua casa. Então, é a mesma coisa aqui. Manual é um documento complementar à rotina, destinado a reunir informações acerca de informativos, produtos, serviços, informações de usuários internos e externos.
informações que devem permanecer em separado da rotina administrativa e expedidos conforme a rotina. Então, o manual vai ser complementar à rotina. A rotina vai trazer a forma de fazer e o manual vai trazer informações sobre aquilo, né, que você está fazendo. Então, um complementa o outro. A publicidade da rotina administrativa e do manual se dará por veículo próprio. Por quê? Porque são informações e rotinas de dentro do órgão público, né? Elas vão trazer informações a respeito do trabalho, do dia a dia do serventuário, né? Não tem para que ser divulgada no Diário Justiça Eletrônico, não tem para que as pessoas saberem tudo sobre o trabalho do serventuário, né? Por isso que a publicidade vai se dar por veículo próprio. Passamos, pessoal, passamos pelos atos normativos. Não foi um estudo tão difícil. Só gravar o nome do ato normativo e a sua palavra-chave que vai dar certinho na hora da prova. Vamos lá, segunda parte do nosso estudo de hoje. Dos meios de comunicação entre os serviços judiciários. Então, os serviços judiciários, inclusive os administrativos, vão comunicar entre si e com terceiros. Quais os meios de comunicação? Telefone, fax, correio eletrônico, via postal e mensageiro. Mensageiro é aquele sistema do tribunal que eu mencionei anteriormente, né? O tribunal tem um sistema próprio e, tipo a intranet, né, que dos servidores, magistrados, é um mensageiro. Então, os serviços judiciários, inclusive os administrativos, vão se comunicar entre os órgãos e com terceiros por telefone, fax, correio eletrônico, via postal ou um mensageiro. Mas, professor, qual desses 5 eu posso usar? Você vai usar aquele que melhor atender o interesse da organização, né? Ou que melhor cumprir a sua finalidade, né? Você vai utilizar o que se mostrar mais adequado à situação. Então, isso vai ser uma faculdade do serventuário, né? O servidor vai anotar nos autos, documentos e no registro a hora, o dia e o meio de comunicação utilizado, né? Ele vai anotar qual foi o meio utilizado para a comunicação do ato. Ele também vai anotar a síntese da comunicação, se já não vier um documento com esse teor, né? Síntese da comunicação é um resumo da comunicação, né? Os meios de comunicação das serventias judiciais e das serventias extrajudiciais oficializadas atenderão exclusivamente à necessidade do serviço, não podendo ser utilizado para fim particular. Isso aqui é uma disposição óbvia, né? Você não vai poder usar o telefone, o e-mail corporativo para ficar comunicando com a sua mãe, com a sua esposa, né? Então, os meios de comunicação do tribunal são do tribunal, não é para ser usado em fim particular. Agora vamos adentrar em 2 meios de comunicação, que foi pedido no nosso edital, né? A comunicação via correio eletrônico, que é só esse slide aqui, e a comunicação via fax. Aí já é bastante coisa. Apesar que hoje em dia está em desuso, né? Vamos lá. Transmissão via correio eletrônico. O correio eletrônico deverá ser utilizado para quê? Para comunicação administrativa entre os órgãos do Poder Judiciário. Comunicação administrativa, comunicação judicial, não, hein? Essa é a regra, no caso, né? Toda regra tem a sua exceção. Ele também pode ser utilizado para a comunicação da instituição com o público em geral. E não vai poder para atos judiciais. Salvo, agora vamos à exceção, né? Salvo se for impossível utilizar aquela forma descrita na lei, né? Digamos que a lei vai dizer que determinado ato judicial só pode ser entregue via postal. Aí digamos que o correio entra em greve, né? Não tem como você mandar via postal se o correio está em greve. Aí você vai poder mandar o correio eletrônico, você vai poder mandar um e-mail com o ato judicial, né? Só que você vai ter que colocar no corpo do e-mail lá o porquê de você estar usando o e-mail para comunicar um ato judicial, né? No caso de uma impossibilidade, essa impossibilidade deve ser justificada no corpo do e-mail, né? Prosseguindo. Agora vamos entrar na transmissão via fax. Como é que vai se dar essa transmissão via fax? Petições relativas às ações originárias na primeira instância, no foro central da comarca da capital, somente poderão ser feitas ao PROJER em dias de normal expediente, no horário de funcionamento, né? O horário geral, né? No horário padrão, né? Que é entre 11 e 18 horas. Então, o que é PROJER, professor? PROJER é o protocolo geral. Então, petições originárias na primeira instância do Fórum Central da Comarca da Capital somente poderá ser feita ao protocolo geral, ao PROJER, em dias de normal expediente, no horário de funcionamento, né? Horário geral, horário em regra, de 11 às 18 horas. As demais petições da primeira instância
deverá ser feita para os aparelhos de fax do respectivo projeto, que esteja situado no mesmo prédio do órgão destinatário. Então, as demais petições que não se originarem na comarca da capital serão remetidas ao protocolo geral do prédio de destino, né? Agora, professor, e se o prédio de destino não tem protocolo, se não tiver protocolo geral? A transmissão será realizada para outro que tenha, né, um aparelho de fax. Se o prédio não vai ter, ele vai ser transmitida para outro que tenha um aparelho. Prosseguindo. É vedado o recebimento no projeto de petições que excedam 20 laudas, incluindo os documentos que a instruam, via fax, né? Então, por fax você só pode mandar 20 folhas, incluídos os anexos, né? Então, você não pode receber um fax com mais de 20 folhas. É vedado. Os servidores designados pela chefia imediata responderão pela operação e pela conservação dos aparelhos de fax, que ficarão disponíveis no expediente interno naquele horário, né? Horário geral, de 11 às 18. Nós vamos ver que há exceções para esse horário de funcionamento, né? Tem órgãos lá do Poder Judiciário que tem um horário diferenciado. Mas o horário geral, horário em regra, é de 11 às 18 horas. Então, vai ter um servidor que vai ficar responsável ali pelo fax durante o expediente, né? Esse servidor também vai comunicar à chefia imediata qualquer anormalidade do aparelho de fax, né? Para eventual troca do aparelho, né? Os riscos de não obtenção de linha telefônica disponível, defeito de transmissão e defeito na recepção do fax correrão à conta do remetente e não excusarão os cumprimentos dos prazos. Então quer dizer o que é isso aqui? Que o Poder Judiciário se exime de qualquer responsabilidade na falha do envio do fax. Então, se você for enviar um fax com alguma coisa importante para o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, cuidado. Vai lá, certifique-se que chegou direitinho, né? Que não teve nenhum erro, que chegou no prazo, porque o Poder Judiciário vai se eximir de qualquer responsabilidade pelo recebimento do seu fax. Inclusive os prazos, né? Se você perder um prazo por não ter chegado o fax lá direitinho, o problema é seu. O Poder Judiciário vai se eximir de qualquer responsabilidade. As petições serão acompanhadas obrigatoriamente de todos os documentos, inclusive os comprovantes dos recolhimentos obrigatórios. Então, as petições enviadas via fax, você está pedindo alguma coisa para o Poder Judiciário, você tem que enviar o comprovante das custas. Todo ato no Poder Judiciário incide custas, né? Então, você tem que pagar para ser realizado determinado ato no Poder Judiciário, salvo aqueles casos de gratuidade de justiça, né? Mas, em regra, você paga as custas para depois ser realizado o ato. As custas são pagas antecipadamente. Então, você tem que enviar junto com o fax, né? A GERJ, né? Aquela GERJ, a mesma que você pagou quando você fazia a inscrição no concurso público, né? Então, você tem que enviar aquela GERJ também pelo fax. Os órgãos receptores registrarão a petição recebida em condições de prosseguimento. O serventuário que recebeu o fax, ele vai verificar lá, né? Se cumpre os requisitos para prosseguimento da sua petição. Está paga direitinho, se contém todos os requisitos, né? É o serventuário que receber que vai analisar esses requisitos. Medidas urgentes enviadas por fax. Como é que vai se dar isso? O órgão receptor registrará o documento, verificando os recolhimentos obrigatórios e vai encaminhar imediatamente ao órgão destinatário. Aí você vai ter 5 dias para levar o original lá no Proger, né? Então, atente a isso. Você pode mandar um pedido urgente via fax. Aí você vai enviar o pedido junto com o comprovante de pagamento das custas. Aí pronto. Ele vai remeter, vai verificar se tudo está pago, vai remeter. Aí você vai ter 5 dias para levar o original lá no Proger, no protocolo geral, né? As serventias judiciais em prédios que não possuam Proger, o protocolo será diretamente no órgão destinatário. A transmissão dos documentos será em via única, devendo o destinatário extrair as fotocópias a fim de preservação. Por que o destinatário, quando receber o fax, ele vai tirar uma cópia? Porque o papel do fax é muito frágil, né? Então, ele pode se desgastar, rasgar com o tempo. Então, ele tira a cópia e anexa no processo tanto a cópia como o papel do fax original, né? Serão confirmadas por via telefônica. A transmissão via fax será confirmada por telefone quando? Nesses 2 casos aqui. Quando for mandado de prisão. Quando você remeter o mandado de prisão via fax, você tem que ligar lá para saber se o cara recebeu, né? Aí quando ele confirmar que recebeu, você vai lá e certifica, né? Tudo que você vai fazer no seu trabalho, no dia a dia, lá no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro,
você vai ter que fazer a certificação. Serão confirmadas também por telefone, sempre que for conveniente a critério da autoridade destinatária. Então, sempre que a autoridade que for receber o fax achar por bem a ligação telefônica, essa ligação vai ser efetuada, né? Para confirmar o recebimento. Então, nesses dois casos, né? Mandado de prisão ou quando a autoridade destinatária assim o requerer. Poderão ser transmitidos quaisquer documentos via fax. As serventias também poderão receber e transmitir documentos públicos via fax. Então, todo documento pode ser transmitido via fax, público ou privado. Agora, carta precatória por fax. Pode? Pode. Aquelas cartas precatórias de caráter urgente. Tem os requisitos, né? Tem que ter caráter urgente. Aí como é que vai se dar? Aquele mesmo esquema. Tudo tem que ser, as custas têm que ser pagas antecipadamente, tanto as custas do juízo deprecante, da onde você está enviando, como do juízo deprecado, o que vai receber aquela precatória via fax. E onde é que você vai pagar? Na serventia do juízo deprecante. Após isso, o chefe de serventia vai lá fazer a certidão que você pagou direitinho e vai anexar no fax da carta precatória, né? A carta precatória será instruída com a certidão, né, do recolhimento das custas. E se a carta precatória for expedida por determinação do juiz? E se não foi você que pediu, foi o juiz que mandou? Como é que faz? O juiz vai ter que pagar as custas? Claro que não. Quando for o juiz que pedir, o chefe de serventia vai mandar a carta precatória e vai certificar as custas, né? Para quem pagar? Quem perder o processo no final paga, né? No Poder Judiciário assim, sempre quem perde paga no final. A não ser naqueles casos de gratuidade de justiça ou outros casos em lei, né? Exemplo, o Ministério Público não precisa pagar custas, né? Então, eu posso mandar a carta precatória por fax, mas tem que ser urgente e eu tenho que pagar as custas antes. Vou pagar quem? Na serventia do juízo deprecante, no juízo que vai enviar, né? Aí o chefe de serventia vai certificar que eu paguei. Ele vai fazer um documento lá que eu estou pagando as custas antecipadamente e vai anexar no corpo da precatória, que vai ser enviada por fax, né? E se for o juiz que pedir, o chefe de serventia vai mandar, né? Manda e certifica, ó, custou tanto, isso. E deixa lá no processo aguardando. Quando o trânsito está em julgado, quando acabar o processo, quem perdeu vai pagar. Ainda sobre transmissão da carta precatória via fax, por solicitação do juiz deprecante, ainda que a comprovação tenha ocorrido por via telefônica, quando for necessário e urgente, poderá ser transmitida por fax pelo juízo deprecado a comprovação do cumprimento da deprecata e a certidão de custas e despesas acrescidas. Então, o que está dizendo aqui, professor? Está dizendo aí que a confirmação tanto do cumprimento da carta precatória como de custas acrescidas deve ser feita por telefone. Mas o juízo deprecante, o juiz que pediu lá para ser feita a diligência no juízo deprecado, esse juiz aqui poderá pedir que, além do telefonema, que também seja enviado essa comprovação da diligência feita e as custas acrescidas também seja remetida por fax, né? Então, como é que vai funcionar tudo isso aí, professor? Me explica, não estou entendendo nada desse negócio de carta precatória. Então, vamos lá. Digamos que eu moro na comarca da capital, lá do Rio de Janeiro, e preciso fazer uma diligência lá em Petrópolis, né? Urgente. Urgente. Tem que ser urgente. Aí eu vou poder mandar por fax, né? Se não for urgente, não posso mandar por fax. Tem que ser urgente. Pronto. Aí eu tenho que fazer uma diligência lá em Petrópolis. Aí eu solicito que isso seja feita por carta precatória. Aí pronto. Eu vou lá, pago as custas no juízo deprecante. Aí o serventuário, o chefe de serventia, vai certificar que eu paguei as custas, vai anexar na carta precatória e vai ser remetida por fax lá para Petrópolis. E é o juízo deprecado. Aí esse juízo deprecado vai receber a carta precatória via fax e vai fazer a diligência, né? Vai lá. Aí digamos que chega lá, você informou um endereço errado, aí chegou lá, o oficial de justiça viu que não era aquele endereço, mas por informações lá, ele conseguiu e é num outro endereço, do outro lado da cidade. Aí ele foi fazer outra diligência, né? Então, você pagou por uma diligência lá no juízo deprecante, mas o oficial de justiça fez duas. Então, são custas acrescidas, né? Toda diligência, todo ato que você for fazer no Poder Judiciário incide custas. Essa diligência vai ter que ser paga, né? Aí, o serventuário lá do juízo deprecado vai certificar por telefone tanto o cumprimento da diligência como as custas que foram acrescidas, né? Pela segunda diligência que ele fez.
Mas o juiz deprecante poderá pedir também que essa informação venha por fax, que ele também mande por fax. Além de telefonar, mande por fax essa informação do cumprimento da diligência pedida na carta precatória e da custa acrescida, né? Da outra diligência que ele fez. Entenderam? É mais ou menos assim que funciona isso aí. Vamos lá, continuando. Todas as peças recebidas por fax serão fotocopiadas, sendo ambas fax e fotocópia anexada nos autos da precatória. Lembra? Já falamos isso. Então, quando o serventuário receber o documento via fax, ele vai tirar a xerox e vai anexar tanto o papel do fax como a xerox no processo, né? Aqui está falando da carta precatória, mas isso serve para todo documento. Ele vai anexar tanto o papel do fax como a xerox no documento, né? Nos autos. Aquele que enviar ou receber a transmissão do fax é responsável pelo envio da cópia da certidão de recolhimento de custas, respondendo disciplinarmente pela falta. Cuidado, né, quando você for trabalhar lá, porque aqui vai envolver dinheiro, né? Então, aquele serventuário que enviar ou receber o fax, ele é responsável pelo envio da certidão, do recolhimento das custas. Se por algum desleixo ele não enviar, ele vai responder disciplinarmente por isso, porque vai causar um prejuízo a alguém, né? Então, cuidado quando você for trabalhar lá, né? O serventuário que receber ou enviar é responsável pela certidão de recolhimento das custas. A inobservância de quaisquer das formalidades referentes à transmissão de documento via fax importará no quê? Total desconsideração do documento, será arquivado sumariamente e não vai ter nenhum efeito. Então, faça direitinho, né? Porque se você não preencher os requisitos, aquele documento via fax não vai valer de nada. Será desconsiderado, será arquivado e não vai ter nenhum efeito. E acabamos a nossa primeira aula. Aula importante, pessoal. Grave aquela parte do começo. A segunda parte eu considero menos importante, mas aquela parte de atos normativos vai estar na sua prova. Tenha certeza disso, estude. Grave o nome do ato e a sua palavra-chave, que vai dar certo. Vocês vão ver na aula de exercício mais tarde. Então, pessoal, por hoje é só. Terminamos a nossa primeira aula da consolidação. Então, se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, se o nosso curso está sendo útil para você nessa pandemia, né? Você está podendo estudar em casa. Então, assina o canal, deixe seu like, coloca alguma coisa nos comentários, coloca a resposta da nossa pergunta, né? Qual curso que você quer ver aqui após esse? Direito Constitucional, Direito Administrativo ou legislação específica para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul? Edital do Oficial de Justiça PJH, né? Um desses três. Lembrando que 8 da noite, aula de exercício referente à aula 1 da consolidação. Se quiser ver as questões antes, lá no Instagram. Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Meu nome é Samuel Luiz e esse é o Legisla Ação.